Olá pessoal, eu sou Geisiele Couto, nutricionista, e hoje eu vim falar com vocês sobre seletividade alimentar. Primeiro, é importante a gente entender o que é a seletividade alimentar. A seletividade alimentar é quando uma criança, um adulto, tem dificuldade em consumir determinados alimentos, determinados grupos de alimentos. É importante a gente entender que não comer uma ou duas verduras ou uma ou duas frutas não é considerado seletividade alimentar. Para que seja seletividade alimentar, a criança ou o adulto tem que ter uma dificuldade muito importante em consumir alimentos, grandes quantidades, de alimentos, um grupo alimentar inteiro, sendo que essa dificuldade em consumir esses alimentos traz prejuízos para o consumo alimentar, para a ingestão de nutrientes necessários para essa pessoa. Dito isso, é importante a gente lembrar que cada vez mais essa seletividade alimentar está aparecendo nas crianças. Muitas crianças chegam no consultório com dificuldade de consumir verduras, Muitas crianças já chegou no consultório comendo só carne, ou comendo só arroz, ou comendo só lanche. E isso é muito importante. A criança pode ter grandes prejuízos no desenvolvimento por conta dessa seletividade, por não comer esses alimentos. Então, Geisele, como resolver isso? Bom, o acompanhamento nutricional é muito importante. Tem que descobrir, primeiramente, qual que é a origem dessa seletividade alimentar. A criança realmente não gosta desses alimentos ou ela nunca provou? A criança tem dificuldade com a textura desses alimentos? A criança não foi estimulada? Em casa, a gente sabe que o comportamento alimentar dos pais, da família, influencia diretamente o comportamento alimentar dos filhos. E aí a gente pergunta, da onde que vem essa seletividade? Mas vamos direto ao assunto que a gente veio trabalhar hoje. Como trabalhar a seletividade alimentar dentro do consultório do nutricionista. Eu trouxe para vocês hoje uma oficina que eu apliquei com uma paciente. Essa paciente, a gente ainda está em investigação sobre as origens efetivas, do comportamento dela, da seletividade alimentar, mas a princípio a desconfiança é a questão sensorial, das texturas, a seletividade por texturas. Ela tem uma dificuldade grande e importante de comer verduras. E aí, verduras principalmente cozidas, ela tem preferência por verduras cruas, alimentos mais crocantes, mais secos. E aí eu venho trazendo para ela o contato com os alimentos mais molhadinhos, mais cozidos. Essa criança, segundo a mãe, tem uma dificuldade importante para comer sozinha, porque ela não gosta de pegar nos alimentos, não gosta de se sujar. E aí, no consultório, eu decidi avaliar um pouquinho isso mais e inteirar a criança, estreitar os laços da criança com o alimento. Bom dia, gente! Hoje vamos ter no consultório atendimento seletividade alimentar. Então, hoje eu preparei todas as coisinhas para levar. Tô saindo de casa agora. Hoje a gente vai fazer com uma paciente uma pintura comestível com tintas feitas de couve, beterraba e cenoura. A gente vai pintar a batata. Tô levando cortadores divertidos também pra gente cortar batata. E tudo já deixei preparado ontem. Também tô levando um molhinho ali. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ser essa oficina. Vamos lá pro consultório. Olá, gente, já tô aqui na clínica, no meu consultório e já vou começar o atendimento. Aí, as tintas, o molhinho, vou usar esse pincel, que é um pincel alimentício, que a gente usa só com comida. Vamos lá, depois eu mostro pra vocês como foi. De volta aqui, pessoal. Esse é o final do atendimento. O paciente já foi embora.
Já dei todas as orientações e as percepções para a mãe. O paciente que eu atendi hoje tá com uma seletividade alimentar importante e esse é o cenário do pós-atendimento. Essa paciente, ela tem uma dificuldade relatada pela mãe de não conseguir pegar no alimento, não aceitar sujar, né, a roupa, sujar as mãos. E olha como que tá o cenário. Isso traduz uma criança que hoje sujou as mãos, pegou no alimento, ela utilizou os cortadores, ela fez aqui vários desenhos, alguns estão despedaçados porque ela enfiou o dedo na batata cozida, o que é um avanço gigante porque ela tem um problema com textura importante, tanto que ela não come verduras cozidas. Então ela enfiou a mão, amassou a batata, amassou os bichinhos, jogou os bichinhos de batata que ela cortou nas tintas, misturou as tintas, mexeu no molho, sujou as mãos. Ela hoje, aqui esse molho azedinho que eu fiz, ela não quis experimentar, mas ela interagiu com o alimento de uma forma muito importante. E isso é o início, né, de uma melhora na relação dela com o alimento. O objetivo hoje foi avaliar a percepção dela de sujar as mãos e de sentir as texturas dos alimentos e acabar normatizando isso para a vida dela. Então, quando ela começa a olhar a batata de uma forma diferente, a tratar a batata de uma forma diferente, a enxergar o alimento, os molhos, que foi explicado para ela do que foi feito cada molho, né, do que foi feito cada tinta. Interessante, gente, ela não usou o pincel hoje. Ela colocou a batata dos bichinhos direto nas tintas, que ela achou mais interessante, por isso que sujou bastante, olha. E essa normatização do sujar ao se alimentar, né, é aquela percepção que essa criança tem 9 anos, então já tá um pouquinho mais velha. Dá para observar muitas coisas durante uma oficina assim, avaliar muitas questões da criança. Mas o mais importante é estreitar os laços da criança com o alimento, fazer com que ela interaja com o alimento, fazer com que o alimento faça parte do contexto da alimentação dela. Quando a gente estimula a criança a cheirar, a tocar, a sentir o alimento, sentir a temperatura, a textura, aos pouquinhos ela vai se sentindo mais à vontade com aquele alimento. E aí, durante esse processo, mais para frente, quando ela estiver preparada, quando ela se sentir preparada, ela vai experimentar o alimento. É importante destacar que a terapia nutricional, independente dela, ela é importante no consultório, mas ela é muito mais importante em casa, tanto com criança quanto com adulto. Então é importante a gente exercitar esses comportamentos que a gente trabalha em consultório dentro de casa, no contexto da família. E não só a criança, não só o adulto que está fazendo a terapia, mas toda a família. É importante estar no processo. Hoje é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Vocês, mamães que têm uma dificuldade com a criança, com esse tipo de comportamento de seletividade alimentar, se não está conseguindo levar a alimentação dessa criança em casa de maneira adequada, procure um profissional. O nutricionista, ele é um profissional adequado e com conhecimento para conduzir a terapia nutricional para a introdução de alimentos saudáveis na vida dessa criança. É isso aí, gente. Beijão e até a próxima!